Olá, você já me conhece, eu sou Raquel Stuck, eu sou infectologista professora da Unicamp e sou consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. E hoje nós estamos no dia 14 de agosto de 2021, 2 dias depois que o Brasil inteiro chorou a morte do nosso querido Tarcísio Meira. E junto com a morte do Tarcísio Meira, muitos questionamentos apareceram sobre por que ele morreu. Ele foi vacinado, ele tinha as 2 doses da vacina, ele morreu de Covid, a vacina não serve para nada, o que aconteceu? E eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre isso hoje. Alguns detalhes nós temos que sempre estar atentos e lembrarmos de alguns conhecimentos que já existem a respeito da vacinação. O primeiro deles é que nenhuma vacina é 100% de proteção. Nenhuma vacina, de todas as vacinas que existem. As vacinas, elas nos ajudam, né, a diminuir o risco das pessoas adoecerem gravemente por alguma doença, né, e diminuir o risco da hospitalização. Mas não fazem isso de forma 100%. Então, diminuem o risco de 80%, 90% de uma doença grave. E é assim com todas as vacinas contra a Covid também. Outro fato que nós temos que sempre estar alertas é que nestes 8 meses, né, desde o início da vacinação no Reino Unido, nós temos já dados hoje que nos mostram que todas as vacinas contra a Covid, elas com apenas 2 doses, a proteção vai diminuindo ao longo dos meses. E hoje nós sabemos que depois, né, de 4, 6, 7 meses, a proteção que a vacina, né, nos dá contra a Covid já não é mais a mesma. E esta proteção, ela diminui ainda mais em determinados grupos populacionais que sabidamente também não respondem tão bem à vacina, como é o caso dos idosos, como é o caso dos imunossuprimidos. Tarcísio Meira faleceu aos 85 anos, ele tomou a vacina, né, provavelmente logo depois do dia 10 de fevereiro, aqui, né, em São Paulo, no estado de São Paulo, e tinha, portanto, já completando 6 meses da vacinação. Então, é um tempo que nós sabemos que a proteção da vacina já diminui. E todos os países já estão se planejando, alguns já começaram a fazer uma 3ª dose da vacina. E de qualquer fabricante, todos os fabricantes de vacina, né, estão já recomendando até praticamente uma 3ª dose. Então, o esquema de 2 doses, hoje nós sabemos que ele não nos dá uma proteção duradoura e que nós precisamos de doses, né, de completar com um esquema de 3 doses. Isso acontece só com a vacina contra a Covid? Não. A vacina contra o tétano, por exemplo, a gente tem que tomar a cada 10 anos. Se eu não tomar depois de 10 anos, ou até mesmo se depois de 5 anos de uma vacinação completa, eu me machucar, né, gravemente, né, com uma fratura exposta, por exemplo, num acidente, numa estrada de terra, que fica tudo sujo de terra, se eu me machucar com um prego enferrujado que entra lá no fundo, né, no meu pé, ou com um arame farpado, e eu não estiver com a minha vacina de tétano em dia, eu vou ter tétano. A vacina contra o tétano é ruim? Não, ela só tem um prazo de proteção. E para estar sempre protegido, eu preciso sempre me revacinar. A vacina contra a gripe, por exemplo, a proteção dela dura cerca de 9 meses. Por isso que todo ano a gente tem que tomar a vacina contra a gripe. É uma característica da vacina. Com a vacina contra a Covid, nós sabemos hoje que 2 doses, elas não são suficientes para uma proteção prolongada e que a gente precisa de uma dose suplementar, uma 3ª dose. Além disso, e quando que nós vamos fazer essa 3ª dose no Brasil? Isso com certeza, né, será programado. E nas próximas semanas, próximos meses, devemos ter uma 3ª dose, principalmente para aqueles grupos, né, que a gente sabe que perdem a proteção da vacina com mais facilidade, como é o grupo dos idosos, particularmente aqueles acima de 70 anos de idade. Deverá haver um planejamento neste sentido. E daí vocês vão comentar, muitos comentários surgiram, a vacina então não vale para nada. Vamos pensar na situação que nós estamos agora no país.
Nós estamos já ouvindo há 3, 4 semanas uma redução importante do número de casos da Covid no Brasil. Os nossos hospitais estão com uma taxa de ocupação para a Covid bem inferior ao que nós já tivemos. Esses números estão diminuindo dia a dia e a nossa mortalidade também diminuindo dia a dia. Por que isso está acontecendo? Por conta da vacinação, né? Em função da vacinação da nossa população. Mostrando que as vacinas, sim, elas são eficazes, elas nos protegem, elas são seguras, elas conseguem controlar a pandemia. O que nós vamos precisar ajustar é o esquema vacinal, em que populações faremos uma dose a mais para garantir a proteção. E, finalmente, eu gostaria de lembrar para vocês uma fala que me marcou muito, né? Apesar de Tarcísio e Glória Menezes estarem isolados, né, num sítio aqui próximo, até próximo aqui de Campinas, houve uma fala que me marcou muito da família. Eles disseram, apesar de eles estarem isolados há 1 ano e meio, houve um descuido. Isso deve nos fazer sempre ficarmos atentos, que nós não podemos cometer descuidos. O vírus ele não se descuida e ele espera o nosso descuido para provocar a doença. Então, se nós somos, né, nós estamos num período maior de flexibilização, mas nós temos os idosos das nossas famílias, os nossos queridos, que já estão vacinados há 6 meses, 7 meses, é importante que quando estivermos em contato com eles, que a gente não se descuide. Por que não se descuidar? Vamos sempre usar máscaras, vamos evitar, né, um abraço, né, mais caloroso e mais demorado, vamos sempre higienizar as mãos, vamos estar ao ar livre com os nossos idosos e mesmo ao ar livre vamos usar as máscaras. Nós temos a variante Delta que sabemos que ela se transmite muito bem em ambiente aberto. Então a gente acostumou a usar máscara, ela vai fazer parte do nosso dia a dia ainda por um bom tempo.